está realmente muito bem. Dr. Júlio César Acosta Navarro, presidente da Academia Latino-Americana de Ufologia Científica. Então, na sua pessoa, eu cumprimento todas as senhoras e senhores que estão presentes nesta oportunidade, nessa reunião virtual, e também a todos que futuramente possam ter contato com esse material. Para mim é uma honra estar aqui, agradeço muito o convite, a oportunidade, e também já comunico que o número 4 da nossa revista Cosmovni está em processo de preparação, será lançado em junho, e um dos artigos é justamente a apresentação do manifesto da academia. Então, Manifesto Laço, Extraterrestres em Contato com a Humanidade. Um texto muito importante, como tem sido também os demais que temos publicado nas 3 edições anteriores, e quero agradecer o apoio e a divulgação também que a Academia tem feito desse nosso trabalho aqui do Paraná, justamente pautando toda a nossa conduta por padrões éticos, pelo comprometimento com um conhecimento assim, quanto mais próximo da ciência, melhor, e que também não só estuda ufologia, como ainda a cosmologia. Essas duas são as vertentes do nosso PATOVNI, agora chamado Grupo Ufológico Paraná. Então, quero fazer esse registro inicial de gratidão e, com a permissão do presidente, de todos vocês, já dar início a esse desafio, que é tratar sobre diplomacia extraterrestre. E a pergunta, chegando o tempo? Antes, porém, de discorrer a respeito desse tema, eu quero parabenizar também o Fábio, o Máximo, pelas conferências muito boas realizadas, respectivamente, sobre esses temas da mais absoluta importância, né? No primeiro caso aí do Fábio, desmistificando um pouco aquilo que no campo da ufologia às vezes vai para um lugar comum e que às vezes também por uma opção de metodologia de pesquisa acaba representando informações exageradas, como é o caso, né, das abduções na perspectiva de John Mack, como nos disse o Fábio, e o Máximo trazendo essa tão rica casuística ufológica em solo italiano. Então, parabéns não só aos conferencistas, mas também à academia por ter convidado gente de excelência para apresentar suas ideias e suas pesquisas a todos nós. Pois bem, diplomacia extraterrestre, chegando o tempo? Então já vamos começar a responder que sim, está chegando o tempo, porque os sinais são claros e tudo indica que não demora para a humanidade se ver num contexto maior, numa comunidade estelar mais ampla. É um processo que está acontecendo no sentido de rompermos o paradigma antropocêntrico, segundo o qual o ser humano constituiria a única raça inteligente em todo o cosmos. Pois bem, antes, porém, de aprofundarmos essa questão, principalmente fazendo a ligação do tema da diplomacia com outras áreas do conhecimento, indissociáveis, em verdade, é preciso buscar uma delimitação, um conceito daquilo que seja a diplomacia. E entre as diversas possibilidades que nos proporciona a ciência política, a teoria do Estado, relações internacionais e outros campos do conhecimento, nós podemos entender a diplomacia como
a ação civilizada e pacífica de relacionar grupos, nações, sociedades. A diplomacia tem como funções, então, negociar, informar e representar estados, obviamente aqui no âmbito do direito internacional, da comunidade internacional. Em última análise, a tarefa da diplomacia consiste em negociar acordos, contratos internacionais. Consiste em uma convivência pacífica sem que, ou procurando se evitar o uso da força, o uso da agressão, como não raro acontece e está acontecendo exatamente nesse instante, não só na guerra da Rússia contra a Ucrânia, como também em muitos outros conflitos que estão a pipocar ao redor do planeta Terra. Então, quando nós... Claudio, um minutinho. Você está apresentando um PowerPoint? Não, não preparei não. a apresentação. Não vai utilizar, não, né? Não, não vou, não. Tá, fica tranquilo, fica à vontade. Tranquilo, muito obrigado. Então, quando a gente pensa em diplomacia, é indissociável pensarmos nas relações políticas entre estados na comunidade internacional. E quando nós extrapolamos a compreensão da diplomacia humana para uma diplomacia extraterrestre, uma exodiplomacia, é natural também que nos venha a ideia de exopolítica. A exopolítica, uma protociência emergente, ou como talvez seja até melhor situar, um campo de especulação filosófica que permite que nós façamos um exercício de imaginação e, de alguma maneira, a humanidade se prepare para esse momento posterior de contato público ostensivo e formal com outras civilizações. E quando a gente pensa nisso, obviamente que imaginamos a relevância que esse preparo tem para que a humanidade possa, de fato, encarar esse evento histórico com toda a magnitude de seu significado. Por quê? Porque hoje nós vemos claramente sinais de que essa ideia que a humanidade seria a única espécie inteligente no cosmos está ganhando quase ares de ridícula. Bem ao contrário daquilo que se propagava há algumas poucas décadas. Hoje, quando a gente observa claramente os sinais que a ufologia nos dá, sinais esses que são reconhecidos pelos governos. Dr. Júlio mencionou há pouco o relatório do governo norte-americano, enfim, tantos outros reconhecimentos oficiais a respeito do fenômeno ufológico, tudo indicando que se trata de um fenômeno real e que não encontra explicação na ciência e tecnologias humanas. De modo que a explicação mais natural é justamente a da proveniência alienígena, extraterrestre, desses artefatos que são guiados por causas inteligentes. Inclusive, o Dr. Júlio mencionou também antes o evento de 1986 no Brasil, a Noite Oficial dos OVNIs, e quando foi publicado, quando veio ao conhecimento da comunidade ufológica o relatório final da Força Aérea Brasileira a respeito daquele evento, ficou registrado que esses aparelhos, que eram sólidos, pois captados por radares, inclusive por contatos visuais, eram também guiados por causas inteligentes. E não podendo
ser humanas, obviamente que essas causas tinham origem em outros mundos ou em outras dimensões ou fora do nosso planeta. Então, por isso que uns dizem extraterrestre e eu prefiro a expressão alienígenas. Pois bem, então, a partir desse contexto e por pesquisas que eu venho desenvolvendo nos últimos 12 anos, acabei por pensar uma tese que agora está sendo publicada em livro, até a metade do ano, mais uns 2 meses o livro sai, mas já são 12 anos de pesquisa e de produção, chamado O Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais. Inclusive, recentemente eu promovi um curso de 6 aulas a respeito justamente das bases, dos fundamentos dessa tese. E permitam-me vocês, amigas e amigos, uma breve exposição da ideia central para a gente poder retomar daí essa perspectiva da exopolítica e também da diplomacia extraterrestre, temas da mais absoluta atualidade e relevância. Então vamos à tese. O paradigma alien é uma tese fundamentada nas ideias apresentadas por Thomas Samuel Kuhn. Não sei se vocês estão vendo aqui, na minha mão direita está o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn. Com esse livro, o Kuhn, que era físico e que, num dado momento, foi convidado a dar um curso de História da Ciência, de Filosofia da Ciência, para um grupo de pessoas oriundo das ciências sociais. Então, ele desenvolveu assim um articulado muito interessante a respeito de como a ciência se desenvolve. E ele chegou à seguinte conclusão, que é uma conclusão, então, que vai fundamentar também esse meu estudo, que está fundamentando, melhor dizendo, né? Mas que, de qualquer sorte, é válido para tudo o que nós vimos acontecer e estamos vendo acontecer neste momento no âmbito do conhecimento científico da humanidade. Então, com parte da ideia de que há 2 maneiras de se desenvolver a ciência. Uma é cumulativa. Então, conforme os pesquisadores vão descobrindo novos aspectos a respeito de um problema qualquer, de um campo do conhecimento qualquer, seja da engenharia, da cosmologia, seja da medicina, seja, enfim, né, de qualquer área científica. Então, o conhecimento vai se acumulando e vai crescendo. Entretanto, em algum momento dessa história, podem surgir fenômenos que não se enquadram naquele dogma ou paradigma, aquele padrão científico que está vigente naquele momento, naquela fase da história. E aí, a presença desse elemento estranho, anômalo, vai gerar uma crise no padrão, no dogma, no paradigma vigente. Porque a ciência também, depois que ela se consolida num determinado patamar, a partir de um determinado referencial, ela se torna quase que dogmática. Então, as pessoas, por vezes, desafiaram esse saber científico e pagaram até com suas vidas por ter ideias diferentes daquelas preconizadas, em especial por autoridades. E vamos nos referir, então, bem especificamente, né, à questão da astronomia ou da cosmologia a partir do Ocidente, quando, em especial durante séculos, a Igreja Católica dominava o pensamento científico. Então, o geocentrismo, desenvolvido a partir das ideias de Aristóteles, principalmente por Cláudio Ptolomeu, vigorou no âmbito da sociedade ocidental durante séculos,
Geocentrismo pregava a concepção de que a Terra estava imóvel no centro do universo e que todos os demais astros que se observavam giravam em torno da Terra, inclusive o Sol. Alguns pensadores que desafiaram essa ideia pagaram com suas vidas, e vamos exemplificar com Giordano Bruno, que no ano de 1600 foi queimado na fogueira em cumprimento de sentença do Tribunal do Santo Ofício. Poucos anos antes, ele havia publicado um livro magnífico denominado Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos. Nesse livro, o Frei Bruno defendia a concepção segundo a qual cada luzinha vista no céu era ou é uma estrela, em torno da qual há planetas, muitos desses planetas habitados. Obviamente não foi só por causa disso que ele acabou sendo queimado na fogueira, porque o conjunto de sua obra foi considerado herético pelo Tribunal do Santo Ofício, e o crime de heresia, então, era intolerado à ocasião. Mas, poucos anos depois, já bastante popularizada a obra de Nicolau Copérnico, defendendo o geocentrismo, vem Galileu Galilei, em 1609, e apontando a sua luneta para o Sol, para a Lua, para Júpiter, percebeu, notou que o funcionamento dos céus não batia, não era conforme aquilo que ensinava a Igreja Católica à época, que detinha então uma espécie de monopólio no tocante a essa compreensão, ignorando outros tantos séculos anteriores, quando na filosofia grega havia, pela simples razão e observação ao olho nu, concepções que eram bem mais avançadas em relação àquelas que partiam do conceito ptolomaico de realidade. Mas, enfim, Galileu, em 1609, apontando sua luneta, seu telescópio para Júpiter, percebeu que ao redor de Júpiter havia luas orbitando, e que se algo estava orbitando Júpiter, não poderia estar orbitando a Terra. De modo que, então, a partir dessa constatação, e especialmente das descobertas publicadas no seu livro Siderius Nuncius, o Mensageiro Sideral, a teoria de Nicolau Copérnico acabou sendo, entre aspas, comprovada, desbancando o geocentrismo. Então, todo aquele conhecimento acumulado que se acreditava ser a verdade, de repente deu lugar a uma nova concepção, a uma nova ideia, que foi a ideia do heliocentrismo. Ideia errada também, porém, que representou um salto evolutivo, uma revolução na ciência, na compreensão que o ser humano tinha a respeito de seu lugar no cosmos. Aí vamos dar um pulo bem grande aí de 400 anos quase, um pouco menos talvez, mas vamos lá para 1923. Então nós estamos em 2022. O ano que vem, pessoal, completa 100 anos que Edwin Hubble comprovou que a Via Láctea não continha todo o universo como se acreditava até aquela oportunidade. Hubble, a partir do observatório de Monte Wilson, na Califórnia, Estados Unidos, descobriu que Andrômeda, que até então se acreditava ser uma nuvem de gás dentro da Via Láctea, era em verdade outra galáxia, outra gigantesca ilha cósmica com centenas de bilhões de estrelas individuais.
E depois de Andrômeda, descobriu muitas outras galáxias. Não à toa, em 1990 foi ao espaço o satélite espacial que levou o seu nome, Hubble, e que está até hoje ainda servindo à humanidade, mostrando, né, a vastidão do cosmos, ou mais reduzido ainda, né, do universo observável, que segundo estimativas atuais, deve ter em torno de 2 a 3 trilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, o que torna matematicamente impossível que a humanidade seja a única raça inteligente do cosmos. Aliás, a propósito, cálculos feitos a partir da equação Drake por professores e estudantes do Departamento de Física da Universidade de São Paulo dão conta da existência de mais ou menos 25 mil civilizações apenas na Via Láctea. De modo que, embora tudo isso esteja presente nos dias de hoje, a comunidade científica tradicional ainda está ligada ao paradigma antropocêntrico, ou seja, ainda se acredita, entre aspas, que a humanidade seja a única raça inteligente do cosmos. E aí vem a anomalia científica representada pela casuística ufológica. A casuística ufológica nos indica, então, que se esses artefatos sólidos, que por vezes parecem até se materializar, como se tivesse transpassando, né, algum portal, alguma barreira dimensional, ou então simplesmente acionando dispositivo de ocultamento, camuflagem, vamos dizer assim, esses objetos são guiados por causas inteligentes. Ou seja, se há um OVNI, objeto voador não identificado, há uma causa que o guia. Não precisa ser nem um ser encarnado ali, fisicamente presente dentro do dispositivo, porque nós mesmos já estamos operando drones e aeronaves não tripuladas, sem contar que a própria inteligência artificial poderá se desenvolver a tal ponto de adquirir consciência. Mas, abstraindo isso, né, voltando, se nós considerarmos a presença de artefatos desconhecidos, tecnicamente qualificados como UFOs, agora então, segundo a nova terminologia do governo dos Estados Unidos, o APS, mas em muitos outros países, os fenômenos aéreos e também submarinos anômalos, melhor dizendo, anômalos, ou seja, que constituem anomalias que não se enquadram como padrão científico-tecnológico da humanidade. Então, a presença desses OVNIs representa justamente esse questionamento, né? Esta interrogação que o paradigma antropocêntrico não dá conta de responder. Afinal, quem são esses seres inteligentes que guiam esses artefatos? O que eles pretendem estando presentes aqui no ambiente terreno? Qual a agenda dessas 25 mil, ou uma pequena fração disso, ou das muitas que visitam a Terra, né, em relação a nós, humanos? Todas são questões que se põem a partir justamente da impossibilidade que temos até o momento de darmos uma explicação satisfatória, especialmente à grande opinião pública, a respeito do fenômeno ufológico. Nós que estamos aqui, certamente temos assim um conhecimento um pouco maior em relação à grande massa da população, só que com certeza conhecemos muito menos do que certas instâncias humanas, nomeadamente ligadas
aos chamados governos ocultos, ou em relação especificamente aos Estados Unidos, né, o governo oculto, que tem, reza a lenda, inclusive possibilidade de convívio e de trabalho conjunto com seres alienígenas. Então, o paradigma alien é exatamente essa postulação de que, diante dessas anomalias científicas verificadas a partir da casuística ufológica, é de se questionar, é de se repensar o padrão, o paradigma, a crença, o dogma de que a humanidade seja a única raça inteligente no cosmos, o que soa, obviamente, para nós, ridículo até. Então, a partir dessa ideia, pessoal, é que nós voltamos à exopolítica como um campo no qual se insere a diplomacia. Porque quando tratamos de diplomacia extraterrestre, então nós estamos pressupondo que existe um contato público, um contato formal, ostensivo, entre humanos e alienígenas. Nós não estamos a tratar propriamente dos contratos secretos, contratos e contatos também secretos, embora não possamos descartar a importância disso, já vamos fazer uma referência, inclusive, também para a perspectiva diplomática e mesmo exopolítica e também de ordenamento jurídico, de normativas legais a respeito de eventuais interações humano-alienígenas. Então, o que nós queremos dizer com isso é que é chegado o momento, e estamos fazendo isso agora, né, de prepararmos a opinião pública, de contribuirmos para o despertar de consciência da humanidade, no sentido de estarmos, quanto mais possível, aclimatados a esse momento de rompimento definitivo do paradigma antropocêntrico, quando vai acontecer um contato público, um contato ostensivo e formal entre humanos e alienígenas. Pois bem, o que é então a exopolítica a partir disso? O seu fundador, Alfred Lambremont Webre, que ainda é vivo, reside no Canadá, num livro, no seu primeiro livro sobre exopolítica, conceitua a exopolítica como uma nova ciência política do espaço exterior. Então, a partir do momento em que a humanidade se veja em convívio com outras civilizações, com outras inteligências, com outras raças de seres sencientes, será necessário estabelecer relações diplomáticas, relações políticas, relações de convivência harmoniosa, procurando evitar, o quanto possível, o conflito, o desentendimento. Então, a exopolítica teria essa função de integrar a humanidade a uma sociedade estelar, a uma comunidade maior, mais ampla, justamente num contexto superior. E a partir daí, algumas dificuldades já se apresentam e que nós precisamos pensar a respeito disso. Então, quando nós tratamos de diplomacia, nós estamos imaginando o relacionamento entre estados aqui no planeta Terra. Então, o acordo diplomático entre Brasil e Estados Unidos, ou esperamos, né, já na sequência, um tratado de paz entre Rússia e Ucrânia, demanda entidades, estados, assim reconhecidos como tal pela comunidade internacional.
E hoje, segundo a teoria do Estado e o direito internacional, são necessários 3 elementos para que um Estado seja reconhecido como tal perante a comunidade internacional. Tá? Então é preciso ter um território, um povo e um governo. Agora, quando nós imaginamos a possibilidade de a humanidade estar em contato e estabelecer acordos, um dos fins da diplomacia, com outros mundos, nós então vamos extrapolar esse conceito de Estado para o nível planetário. Então, o planeta Terra seria o território, correto? Os quase 8 bilhões de pessoas que vivem aqui nesse planeta constituiriam o povo, certo? Mas e cadê o governo? Qual é o governo planetário? Não existe governo planetário. Logo aí, nós vemos uma dificuldade, uma espécie de obstáculo, até mesmo ao exercício dessa diplomacia extraterrestre, interestelar. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos não fala pelo mundo todo. Aliás, governo de nação alguma tem essa prerrogativa. Talvez o organismo internacional que mais se aproxime dessa possibilidade seja a ONU, Organização das Nações Unidas. Mas mesmo assim, nós verificamos que no âmbito da ONU há a prevalência, né, de certas vontades e que esse modelo não evoluiu a ponto de se legitimar como um governo planetário ou uma voz planetária para ser ouvida perante outros agentes diplomáticos alienígenas. Então, isso nós precisamos pensar, né? Se nós queremos que o planeta Terra se integre a uma comunidade estelar, como nós iremos fazer a representação política dessa integração? Qual será a bandeira mundial? Como vamos expressar uma única vontade perante outras inteligências, perante outras federações, perante outros mundos? E o Hebré, que então é o fundador da exopolítica, quem cunhou esse termo, a partir da década de 1970, quando ele começou a publicar uns artigos a respeito disso, ele que também foi assessor de um governo dos Estados Unidos e que é um ativista da paz, e que, embora nos últimos tempos derivou sua pesquisa para uma linha que mais se assemelha àquela do seu colega Michael Salla, sobre quem já iremos referir também, na sua primeira obra de exopolítica, ele deixa assim uma visão bastante positiva e até de alguma maneira romantizada da exopolítica. Então, em apertada síntese, em resumo, o que nos diz o Hebré nesse livro? Nos diz que o planeta Terra está sofrendo uma espécie de quarentena perante a comunidade interestelar, mas que está chegando o momento da reintegração. Está chegando a hora de, uma vez tendo sido realizado um contato público e ostensivo, a humanidade ou o planeta Terra passar então de forma ativa a participar de uma espécie de federação de mundos, federação estelar, e que no âmbito dessa organização há toda uma estrutura política de comando, de governo, de hierarquia, de funções. Há aqueles que fazem as normas, aqueles que executam as normas e aqueles, entre aspas, tribunais
que julgam a infração dessas normas em nível planetário, ou seja, que a nossa realidade terrena, que a organização política que se tem aqui no planeta Terra é um espelho, é uma projeção daquilo que existe em nível maior, mais elevado, interestelar. E aí não tem como deixar de fazer uma comparação deste conjunto de ideias com o ideário que vemos em Jornada nas Estrelas, Star Trek, onde há também uma federação de planetas, que inclusive foi fundada a partir de uma espécie de iniciativa do planeta Terra, no campo da ficção científica, é claro, e que se submete, então, quem se integra a essa federação, a uma constituição e a um conjunto de normas de convivência. Normas essas que implicam, obviamente, na adoção de alguns valores, de algumas diretrizes em comum, sem que seja necessário aos membros abrir mão propriamente da sua autoridade no total, apenas de uma parte dela, no sentido de fortalecer o ente federativo. Nós vemos dentro da casuística ufológica também outras ideias a respeito disso, federação galáctica, ou até às vezes dizem intergaláctica, mas fazendo aqui uma reflexão um pouco mais teórica, abstrata, procurando projetar como a humanidade virá amanhã a participar de um organismo semelhante, nós podemos então ficar com essa concepção um tanto quanto romântica de Alfred Webre, o pai da exopolítica. Num contexto diferente, um pouco mais sombrio, nós temos o trabalho do professor Michael Salla, que também é vivo e desde o seu Instituto de Exopolítica no Havaí está hoje sendo a principal referência nessa temática em nível mundial. E ele nos mostra, eu vou destacar especialmente um livro, né, a política do governo dos Estados Unidos a respeito da vida extraterrestre. Então, nesse livro, ele nos mostra uma realidade um pouco mais sombria, de intervenção alienígena no planeta Terra e de prejudicialidade ao ser humano em várias frentes, em especial em termos de violação de direitos humanos. Então, o que Michael Salla nos diz nesse livro, que também é uma referência sobre o tema da exopolítica? Nos diz que a partir de 1947, com o incidente Roswell e com o resgate dos destroços e de corpos também de tripulantes daquela espaçonave, o governo dos Estados Unidos iniciou uma política de secretismo, de desacreditar o fenômeno, ridicularizar quem teve alguma experiência, embora paralelamente tenha formado, né, uma força-tarefa de investigação desse fenômeno, que daí inicia ali com Área 51 e com muitas bases instaladas no subterrâneo e mesmo abaixo do nível do mar, bases essas que contariam inclusive com interação direta de seres alienígenas juntamente com cientistas humanos. E da onde ele tirou essa ideia? Ele se reporta, então, a partir de 47 até 1954, quando aquele famoso e controvertido caso segundo o qual algumas naves aliens teriam pousado na base aérea Edwards, nos Estados Unidos,
e os seus tripulantes teriam exigido a presença do líder norte-americano na ocasião, Dwight Eisenhower, e que com ele teriam sido celebrados acordos secretos. Então aí já entra também, de uma forma mais particular, a diplomacia extraterrestre já em ação. A diplomacia humano-alienígena que teria levado à celebração de acordos. E o professor Michael Salla denuncia isso com muita veemência, dizendo o seguinte, que esses acordos seriam espúrios, esses acordos seriam inconstitucionais, esses acordos seriam absurdos, porque contrariariam o sistema legal dos Estados Unidos. E que a partir desses acordos se estabeleceu no âmbito do governo dos Estados Unidos um grupo paralelo, um governo oculto, paralelo, financiado por um chamado orçamento negro de trilhões de dólares anuais aprovados pelo Congresso norte-americano, só que com a destinação secreta das verbas que nem os próprios parlamentares podem saber em quais projetos tais verbas são ou foram alocadas. Inclusive, no livro, o professor Michael Salla mostra casos de senadores dos Estados Unidos que chegaram a ingressar na Suprema Corte com o objetivo de ter acesso a essas informações e esse acesso foi negado, não foi permitido. De modo que, a partir desse contexto, o professor Michael Salla nos explica que o conteúdo desses acordos foi altamente prejudicial à humanidade. E ele parte de testemunhos que qualifica como confiáveis de ex-funcionários civis e militares do governo dos Estados Unidos, e ele usa como exemplo, para tratar especificamente desse acordo, do tenente-coronel Philip Corso, o qual teria sido testemunha dessa reunião de 54 e conta que o acordo decorrente dessa reunião foi quase como uma rendição do governo dos Estados Unidos, ou do planeta Terra, entre aspas, em relação aos alienígenas que teriam, assim, um poderio bélico, né, uma força, uma tecnologia imensamente superior. De modo que, a partir desses acordos, foram autorizadas abduções, experiências científicas, experiências de controle mental, de hibridização humano-alienígena e toda sorte de outras experiências e atividades, muitas delas representando flagrante violação aos direitos humanos. Basta dizer, então, que a abdução é um sequestro. E o sequestro é previsto como crime em qualquer ordenamento legal no mundo. O sequestro e o cárcere privado. Então, se a gente for pensar em hibridização, nós podemos imaginar aí uma série de outras violações que se estariam cometendo contra as pessoas, e tudo com base numa espécie de acordo, numa espécie de entendimento do governo dos Estados Unidos com esse grupo alienígena. Pois bem, então, a partir desse quadro todo, eu gostaria de encaminhar assim uma reflexão final para que a gente possa pensar em como essa ideia é importante e não é propriamente atual, não. Eu fiz referência ao Frei Bruno, que dizia que Deus havia criado muitas outras humanidades. Eu poderia ter citado Camille Flammarion, com
o seu clássico A Pluralidade dos Mundos Habitados, ou mesmo as concepções de Erich von Däniken, de Zecharia Sitchin, que nos trazem aquela ideia do alienígena, do astronauta antigo, do alienígena do passado, mas eu gostaria só, para deixar assim a reflexão de todos vocês, de mostrar uma raridade que eu tenho em mãos, não sei se vocês vão ver aqui, mas, bom, opa, desapareceu aqui, mas é uma revista, é um livro, na verdade, publicado em maio, junho de 1958, uma revista científica, a Revista Forense, que contém um artigo de um dos mais destacados estudiosos do direito internacional da época, o professor Haroldo Valadão, que também era consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores. Então, ele trabalhava diretamente com diplomacia. E em 57, as amigas e os amigos certamente vão se lembrar, não porque estavam vivendo naquele tempo, né, mas pelas lições da história, que houve o início da era espacial, o lançamento do Sputnik I. Então, o professor Haroldo Valadão, um humanista, percebeu a importância disso e escreveu e fez publicar na revista jurídica mais conceituada do Brasil na época, um artigo chamado Direito Interplanetário e Direito Intergentes Planetárias. Então, nesse artigo, ele comenta sobre o início da era espacial, quando a humanidade iria encontrar outras civilizações, outras inteligências, e que a humanidade deveria entrar em relações diplomáticas com essas inteligências, com relações políticas, e que deveria existir uma base legal, uma base jurídica para regulamentar a conduta humano-alienígena. Então, ele desenvolve justamente a ideia do chamado direito intergentes planetárias, que hoje nós chamamos de exodireito. Então, só uma breve referência aqui sobre esse texto para vermos o quão maravilhoso ele é. Quando ele conceitua, então, direito intergentes planetárias. A seguir, com os progressos da utilização do espaço interplanetário, com as anunciadas comunicações da Terra com outros planetas, 1958, hein, pessoal? E a possibilidade desses serem habitados, surgirá o direito intergentes planetárias. Esse futuro direito irá disciplinar as futuras relações entre os habitantes da Terra e os respectivos grupos humanos com os seres e povos encontrados noutros planetas, com possíveis selenitas, marcianos, etc, etc. E aqui, então, ele discorre sobre as bases filosóficas que devem guiar esse futuro relacionamento humano-alienígena. E eu gosto muito de pensar o seguinte, pessoal, esse volume da revista chegou às mãos do professor Haroldo Valadão em maio de 1958, exatamente no mesmo mês em que Arthur Berlet, um gaúcho de Sarandi, Rio Grande do Sul, foi levado ao planeta Acarte. Lá, ele foi abduzido, meio que por engano. Lá ele permaneceu durante 9 dias. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui está o livro do Arthur Berlet, Os Discos Voadores da Utopia à Realidade. Narrativa de uma real viagem a outro planeta. Então eu gosto de imaginar que o professor Valadão estava lendo o seu próprio artigo e lá no outro lado estava Arthur Berlet, o primeiro diplomata humano em um mundo
alienígena. Então, algo que estava acontecendo. E esse livro, que é uma maravilha, que foi traduzido para vários idiomas, que é de uma seriedade muito, assim, sólida, embora, claro, nós não consigamos ratificá-lo pelos métodos da ciência convencional. Então, fica aquela ideia do próprio Giordano Bruno, que num dos seus diálogos escreveu: "Se não é vero, é molto ben trovato". Então, se não for verdade, a conversa é muito bem situada, né? Então, pessoal, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, respondendo positivamente à provocação do título de nosso tema, diplomacia extraterrestre. Chegando o tempo? Sim, chegando o tempo principalmente de nos prepararmos, porque quando acontecer esse rompimento de paradigma científico, a humanidade vai dar um salto evolutivo e necessariamente as concepções humanas deverão ser revistas a partir dessa nova ideia do paradigma alien. Eu agradeço demais a atenção de todos, o convite do Dr. Júlio, e fico à disposição aqui para o diálogo com a clássica saudação do planeta Vulcano: vida longa e próspera.